pessoal! Hoje vamos falar nesse vídeo nada mais nada menos do que, ao meu ver, uma das grandes ferramentas que nós temos dentro da terapia do esquema e talvez a mais poderosa no tratamento das pessoas dentro dessa linha, que é a reparentalização limitada. Eu vejo que principalmente esse conceito colocou a terapia do esquema no grande crescimento que ela tem, na visibilidade que ela alcançou, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, porque realmente, gente, foi uma sacada, assim, excepcional. E vamos falar sobre como fazer essa reparentalização limitada e por que ela é tão poderosa e faz tanta diferença na qualidade do nosso trabalho dentro da terapia do esquema. A reparentalização limitada, ela parte do conceito de que nós precisamos, enquanto terapeutas, fazer pelos nossos pacientes muitas coisas que não foram feitas pelos pais desses pacientes lá na infância deles, quando eles ainda eram crianças e não tiveram as devidas necessidades emocionais supridas, que é a grande base da terapia do esquema, né? A gente entender que as pessoas nascem com necessidades, conforme as necessidades vão sendo supridas, elas formam esquemas positivos, adaptativos, conforme as necessidades não vão sendo atendidas, elas acabam desenvolvendo esquemas desadaptativos que estão por detrás dos sofrimentos que as pessoas apresentam. E qual que é um poderoso antídoto para esses esquemas desadaptativos que foram desenvolvidos mediante a não satisfação de determinadas necessidades, especialmente na infância? É a gente começar na vida adulta a atender essas necessidades. Eu vi esses dias uma frase, eu não me lembro mais quem foi a pessoa que postou, senão eu estaria aqui dando os créditos, mas que basicamente falava que a gente passa uma parte da nossa vida adulta reparando coisas que faltaram na primeira parte, que é a nossa infância. E eu acredito muito nisso, eu vejo que a capacidade das pessoas de repararem na vida adulta aquilo que aconteceu na infância faz muita diferença para os resultados que elas vão conseguir alcançar e o bem-estar que elas vão conseguir experienciar nessa segunda fase da vida, digamos assim. E o nosso trabalho enquanto terapeutas, então, é tanto mostrar como as pessoas podem fazer essa satisfação das próprias necessidades por meio da nossa figura, por meio da relação que a gente tem com o paciente, como a gente vai tratar essas necessidades deles ao longo das sessões, como também depois ir criando autonomia na pessoa para que ela própria aprenda a fazer isso por ela e também ensinar ela a buscar relações capazes de fazer o mesmo, porque a tendência é que as pessoas busquem mais pessoas que vão alimentar os esquemas negativos para conviver ao longo da vida do que realmente ajudá-las nas necessidades emocionais por toda aquela parada de química esquemática que a gente também fala tanto dentro da terapia do esquema, e isso é uma outra grande questão que nós sempre precisamos ficar atentos e trabalhar com as pessoas. Mas vamos lá, gente, o que eu quero falar especialmente sobre reparentalização limitada, que eu tenho recebido feedbacks bem interessantes, inclusive, considerando essa nova jornada na minha vida, que é a maternidade, todos os cuidados que eu venho dedicando às necessidades emocionais do Pedro. Muita gente me fala, meu, Natana, eu gosto de acompanhar a maneira que tu lida com o Pedro, porque lá no fundo eu sinto que quando tu tá cuidando dele, mostrando pra gente como amparar as necessidades emocionais dele, eu também sinto a minha criancinha sendo cuidada, sendo amparada, pensando naquilo que muitas vezes acabou faltando na minha infância. E eu acho muito legal isso, gente, porque realmente essa é a ideia da reparentalização limitada, que a gente faça um papel limitado de mãe, de pai dos nossos pacientes para preencher aquilo que, dentro dos limites, obviamente, terapêuticos, faltou na vida dessa pessoa e falta muitas vezes até hoje. E eu e uma colega, Rafa Friso, desenvolvemos esse material aqui de raciocínio clínico em terapia do esquema, que tem exatamente essa proposta, ajudar a gente a fazer essa reparentalização limitada, porque esse é o raciocínio clínico que a gente precisa ter de uma maneira eficiente, já que não é simplesmente a gente chegar e tratar todos os pacientes dentro da mesma perspectiva, da mesma forma. Bem pelo contrário, a terapia do esquema preconiza que a nossa figura enquanto terapeuta se ajuste dentro da necessidade de cada tipo de paciente, dentro de cada esquema em que os pacientes têm. Então a gente vai tratar determinadas demandas de formas diferentes a depender dos modos, dos esquemas, das necessidades de cada paciente. E isso é um raciocínio clínico que nós precisamos fundamentalmente
ir aprimorando ao longo das nossas habilidades terapêuticas para justamente fazer isso de forma eficiente, porque, gente, sério mesmo, assim, quando a gente consegue fazer, as coisas elas ficam muito mais fáceis para nossa condução e também muito mais benéficas, ao meu ver, para os pacientes, porque, pelo menos para mim, foi um grande divisor de águas aprender a lidar com as pessoas de acordo com os esquemas que elas possuem. Então, esse material, ele traz uma série de cards para a gente fazer um estudo mesmo, assim, né, de forma bastante aprimorada na questão do que cada esquema precisa enquanto relação terapêutica, como que a gente vai se comportar diante da ativação de cada esquema do paciente, como que a gente vai chegar em cada necessidade do paciente, como que a gente vai lidar com cada modo esquemático do paciente, como que a gente vai fortalecer cada um dos esquemas positivos do paciente, que também é importante para a gente ter como um aliado realmente nos processos de mudança. E a partir disso, então, a gente ficar muito mais preparado, inclusive, para lidar com questões que são desafios comuns da nossa prática profissional, especialmente de consultório, que é, por exemplo, assim, como lidar com um paciente mais rígido, mais inflexível, um paciente que chega atrasado, um paciente que não faz tarefa, um paciente que atrasa pagamento, como lidar com aqueles pacientes que quando a gente comunica que o valor da sessão aumentou, a gente precisa, muitas vezes, enfrentar algumas questões, porque a pessoa não gosta, reage de uma forma ruim, né? Então, como que a gente pode lidar pensando não só na reação da pessoa, mas em qual esquema, qual modo está por detrás disso e a partir daí fazer a melhor condução, não só para a situação em si, mas para tudo aquilo que representa realmente do repertório mental daquela pessoa, considerando todas as bases esquemáticas que ela tem. Então, justamente esse material visa treinar a gente em relação a isso e é um material que a gente pode fazer uso sem precisar de alguém ali nos ensinando, porque o material é bastante explicativo, a gente vai passando cada etapa dele e treinando as nossas habilidades terapêuticas. Então é um estudo bem autodidata e bem bacana para a gente ir, inclusive, não só estudando, né, pontualmente, mas tendo como um aliado no nosso dia a dia no consultório quando surgir dúvidas, quando surgir dificuldades e que nem sempre naquele momento imediato a gente vai ter uma supervisão, a gente vai conseguir ter o apoio de alguém. Então, a gente consegue ter esses instrumentos para poder realmente recorrer quando for necessário. E era essa a minha dica, então, do vídeo de hoje, gente, que esse material ele é especialmente para ajudar na reparentalização limitada e eu vou deixar o link de compra dele aqui nos comentários para quem tiver interesse. Eu sei que muita gente já tem, já conhece, já me mandou muitos feedbacks sobre ele, mas também para quem não conhece, eu convido vocês a conhecerem mais sobre ele, porque